Olá, meu nome é Esther e hoje conheceremos sobre o nosso autor do ano de 2026, 2027 e suas obras. Antes de eu falar sobre quem será o nosso autor do ano, se você não viu ainda o título desse vídeo, quero explicar rapidamente o que é esse projeto que eu faço aqui no canal. Já vai fazer 4, 5 anos. É uma técnica, vamos colocar assim, uma estratégia que eu tenho usado para poder ler mais e até mesmo para que eu não perca o ritmo de leitura por conta de não saber escolher, algo que eu tenho muita dificuldade, que é escolher os livros. Eu então entendi que eu funciono por listas. Se eu for parar para escolher, qual livro que eu devo ler agora? Mas eu acho que eu não vou ler. Então, eu crio listas durante o ano, durante a minha vida, para que eu possa, então, estar simplesmente fazendo check naquela lista. E uma dessas listas que eu faço com que ela seja obrigatória, e essa lista eu já passou ali Colin Hoover, Leigh Bardugo, Taylor Jenkins Reid, Carlos Ruiz Zafón. Essa lista é a forma que eu tenho. Eu criei essa forma e eu recomendo. É uma forma que eu recomendo de estar ajudando você a não cair numa ressaca literária porque você não sabe que livro ler, tem medo de ler, então você já tem a sua lista pré-definida. Então vamos conhecer o nosso autor do ano. Vamos conhecer um pouco sobre o Machado de Assis. Esse autor é um autor que temo muito, acho que por conta de ser um autor que a gente tem uma repulsa, uma certa negativa em relação a ele dentro das escolas. Então, assim, é um autor que eu nunca tinha uma imagem muito boa, mas com o decorrer dos anos a gente vai lendo, a gente vai conhecendo mais e a gente vai entendendo o contexto, a gente vai vendo outras coisas que quando a gente era mais novo a gente não vê, principalmente a importância dos autores aqui. E algo que eu tenho muita falha é conhecer obras brasileiras. Eu conheço muitas obras internacionais, mas eu sou muito fraca nas minhas obras literárias brasileiras. E com esse objetivo, estou usando esse projeto e eu recomendo e eu peço, indico ou convido você a estar participando comigo nessa descoberta que é a nossa literatura brasileira, iniciando então com o nosso querido Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis, ele nasceu em 21 de junho de 1839, no Morro do Livramento, lá no Rio de Janeiro. Machado era filho de um pintor e de uma lavadeira, um pintor mulato e uma lavadeira portuguesa. Informações que temos em mãos que ele é neto de escravos livres por parte de seu pai. Então acredita-se, como uma das principais discussões que tem, que Machado de Assis seja então mulato, como eles usavam ali naquela época. Para ser sincero, estudando um pouco sobre a história do Machado, lendo sobre ele, a gente percebe que ele não teve uma vida muito tranquila. Não somente por questões da cor, principalmente na época em que ele viveu, século XVIII, século XIX, século XX, início do século XX, mas principalmente por conta de saúde. Machado vai então ser uma criança que terá epilepsia, ele terá gagueira, acredita-se que a gagueira dele seja consequência da epilepsia, e também ele é uma pessoa que um dos problemas de saúde, que não é tanto de saúde, é a questão de que ele também era míope. Dentro da sua realidade, que foi de uma realidade simples, ali no Morro do Livramento, que é um ambiente onde que você, de classe baixa, onde tinha portugueses pobres, tinham ex-escravos, filhos de escravos livres, tínhamos ali uma mistura de várias culturas, várias pessoas, mas principalmente pessoas pobres, pessoas que tinham dificuldades financeiras e sociais. Além dessas dificuldades, ele também tinha esses problemas de saúde que, de certa forma, definiu o seu perfil, definiu ele como um indivíduo, como ele aborda várias coisas dentro da sociedade, como ele vê e como até mesmo ele irá abordar várias discussões aí no futuro. Por conta dessas condições que ele tinha, principalmente da epilepsia, ele não era uma criança que estava junto com as outras crianças. Lendo o estudo crítico e biográfico da Lúcia Miguel Pereira, vou estar deixando aqui no box de descrição, a gente vê que ele era uma criança que brincava,
brincava, que tinha amigos ali no bairro. Só que vai chegar um período onde que, por conta da epilepsia, ele vai se retraindo socialmente e vai achando nos livros esse refúgio, essa fuga da realidade que ele vivia, já que por conta dos ataques que ele tinha, ele ficava muito retraído, muito fechado, muito... Não havia mais energia. Então, por conta dessa condição dele e por conta das crises, ele acabou se afastando, se fechando e se tornando um menino até mesmo solitário, como muitas pessoas vão utilizar quando comentam sobre ele. A gente vendo então Machado, desde jovem, Machado passou por muitas dificuldades. Ele veio então já iniciar ali a sua vida com um baque muito grande, que foi a perda da sua mãe, uma pessoa que para ele era muito importante. Ele perdeu a sua mãe, ele tinha por volta de 11 anos, alguns anos após a perda da sua irmã por sarampo. Ele já estava envolvido nessa tristeza, nesse momento difícil dele como criança e até mesmo de seu pai ali como família, perdendo filha, perdendo esposa. Não demorou muito para que então o pai de Machado encontrasse uma outra esposa e trouxesse essa nova esposa para dentro de casa, que seria então a Maria Inês. Maria Inês seria então a sua segunda mãe, seria a que iria apresentar Machado as letras, as contas básicas. Ela seria a sua primeira professora. Lembrando que ele vem de uma realidade social muito pobre, ele não teve acesso à educação. Lembrando que em 1800 não era igual hoje, onde que nós temos acesso comparado antigamente. O acesso era obrigatório à educação. Naquela época, somente pessoas ricas tinham acesso. E Machado, por não ter essa condição, ele acaba não tendo educação da forma normativa, da forma escolar. Ele sempre foi um menino que acaba sendo autodidata e teve outras pessoas no seu círculo social que acabou o educando. Uma dessas pessoas foi Maria Inês, a segunda esposa de seu pai, que se tornaria então a sua segunda mãe. Ela foi uma pessoa que, por ela não ter filhos, ver em Machado então essa oportunidade de realizar o seu sonho de ser mãe. E a gente vai percebendo durante a história dele que realmente a figura de Maria Inês vai ser muito importante para ele. Junto disso, em questão à educação de Machado, é comentado nesse estudo crítico que provavelmente um padre da Capela do Livramento que tinha no fim do morro tenha sido um dos outros professores que ensinou Machado a ler, a outras áreas, e com o tempo ele foi então aprimorando e com outros lugares ele foi realmente utilizando das oportunidades para estar aprendendo mais e acabou, você observa que ele vai tendo que utilizar mais dessa habilidade autodidata para estar desenvolvendo as suas intelectualidades, sua capacidade intelectual, o seu conhecimento intelectual. A gente vê que mesmo dentro dessas dificuldades ele viu nesse mundo dos estudos, da leitura, das letras, uma forma dele poder talvez sair da realidade que ele vivia de pobreza, de precariedade. Depois de toda essa confusão da morte da sua mãe, da morte da sua irmã, nós vemos então a mais futuro, alguns anos à frente, a morte de seu pai. A morte do seu pai foi bem assim forte, porque sendo o homem, né, naquela época o homem da família, vê então necessário Maria Inês sair do Morro do Livramento e eles vão então se mudar para São Cristóvão, bairro mais de alta classe, onde eles iriam ser vendedores de doces ali. Eles iriam trabalhar vendendo doce, onde que a gente vai aprender e talvez acredita-se que por conta dessa venda, onde que ele vendia junto com Maria Inês, ele entrou em contato com o padeiro francês ali da padaria e ele então vai aprender francês e entrar em contato com a literatura francesa no original. A gente sempre vai ver envolvendo Machado essa busca e essa sede de conhecimento, essa sede de se aprimorar intelectualmente, e a gente sempre vai ser discutido, e a Lúcia, a autora do estudo, ela sempre vai pontuar, e não só ela, mas várias pessoas quando comentam isso, que estudam e comentam sobre o Machado, vão falar que algo muito importante sobre o Machado, para sua forma de ver o mundo, para sua forma como ele era, é a questão da ambição e da sua necessidade de estar saindo da realidade que ele tinha e mudar, dele subir de classe social, dele sair da pobreza e ir para a riqueza, para a burguesia brasileira. E ele viu então nessa área intelectual essa capacidade. Por volta dos seus 17 anos, o Machado então vai conseguir o seu primeiro emprego, vai ser o tipógrafo ali na tipografia de Francisco de Paula Brito. O Francisco de Paula vai ser uma pessoa muito importante na vida de Machado, já que ele vai ver os primeiros trabalhos
trabalhos literários de Machado e vai estimular ele a estar publicando-os e até mesmo dando a ele a oportunidade, através desse trabalho, de ter contato com grandes figuras, grandes pessoas importantes para a literatura brasileira, esse universo cultural brasileiro que estava sendo construído, já que a gente tem que lembrar que nós estamos ali em 1839, 1800, essa época de transição. O Brasil ainda é império e vai se tornar uma república. Então a gente tem que entender que Machado está vivendo dentro dessa realidade. E o Brasil, como nação, está construindo a sua bagagem intelectual, a sua bagagem cultural, né? Está sendo construída. O Francisco de Paula Brito vai ser essa pessoa que vai trazer para perto de Machado esse acesso. A gente vai vendo do decorrer da história de Machado, ele vai entrando em círculos sociais onde que figuras como... A gente vai ter pessoas muito importantes, por exemplo, Joaquim Nabuco, a gente vai ter também a questão do Quintino Bocaiúva, que vai ser uma pessoa que vai introduzir Machado pro jornalismo. A gente vai ter José de Alencar e o filho do José de Alencar. A gente vai ter o Joaquim Manuel de Macedo. A gente vai ter várias pessoas que são figuras importantíssimas para a literatura e para a cultura brasileira sendo apresentados a Machado na sua juventude. E a gente tem que entender isso, que Machado, ele era uma pessoa que estava buscando, assim como várias pessoas têm dizido, têm falado, realmente a gente percebe essa movimentação de Machado de buscar a sua ascensão social. E junto disso a gente vai vendo que essa ascensão de Machado vai levar a ele a introduzir a vários conteúdos, onde ele vai então, ali dentro da tipografia, ele vai ser estimulado a publicar e ele vai iniciar então a sua primeira publicação com poesia, como poeta dentro de um contexto romântico. Então sim, leremos poesia aqui neste canal por conta de Machado. Se você tem informações sobre as poesias, por favor, deixa aqui embaixo dos comentários, porque assim, pensa num conteúdo difícil de achar, são as poesias de Machado. Com a ascensão, com tudo, vai vindo várias discussões, questionamentos em relação ao Machado, porque a gente vai percebendo na vida de Machado que, por conta da busca à ascensão social, ele exclui seu passado, ele não comenta sobre o seu passado e principalmente sobre a sua condição epilética. Ele deixa de fora, ele não comenta, ele não fala, até mesmo comentários feitos pela sua própria esposa, Carolina. A gente vê que ela foi saber porque ela acaba presenciando uma crise de Machado, e não porque Machado a informou sobre isso. Indo então para essa vida amorosa de Machado, Machado então ele vai se casar com Carolina Augusta, 1869, se eu não me engano, depois de muita guerra familiar, onde que a família de Carolina não aceitava o casamento dele. Em várias cartas, vários comentários que a gente vê feitos pela Lúcia, até mesmo por outras pessoas no YouTube e pesquisas, a família da Carolina, uma portuguesa que tinha acabado de chegar aqui no Brasil, a família não aceitava essa união, essa relação, por conta da cor de Machado. A gente vai ver ali no estudo crítico da Lúcia, onde que ela vai colocar algumas passagens de cartas feitas a Carolina, onde que seus familiares vai nomear Machado como um homem de cor, entendendo que Machado era um homem de cor. Ele não era, então, uma pessoa digna de Carolina. Mas mesmo havendo essa contradição, mesmo tendo esse problema, não foi um problema para Machado e sua esposa, sua futura esposa, Carolina. Em 1869, eles irão se casar. A gente sabe que Carolina e Machado, eles têm uma diferença de 4 anos, se eu não me engano, Carolina sendo mais velha. E Carolina vai ser uma pessoa muito importante dentro da vida de Machado e principalmente dentro da literatura de Machado, já que ela era uma mulher também de muito conhecimento intelectual português. Ela vai trazer para Machado essas informações, esses dados portugueses que Machado talvez não teria contato ou até mesmo só tinha pincelado. E a gente vai então ver que esses dois pombos aí vai ser então, eles irão ficar casados durante 35 anos, os dois não terão filhos. Com isso, gente, a gente tem que entender que Machado, junto com toda a vida dele, todo esse acesso que ele tem, ele vai então entrar na tipografia, através da tipografia ele vai ter acesso a vários jornais, ele vai estar escrevendo em vários jornais, então ele vai entrar em várias áreas culturais do Brasil. Ele vai ser uma pessoa que vai comentar no teatro, ele vai ser um crítico teatral, tá? Ele é um cara que é apaixonado por teatro, ele vai ser um jornalista, ele vai se tornar um crítico político,
político até mesmo, já que ele vai se tornar um jornalista ali dentro de jornais importantíssimos dentro do Império Brasileiro ali da época. Então ele vai ser uma figura muito importante. Ao mesmo tempo que a gente não tem noção da orientação política de Machado, já que ele faz textos liberais e textos a favor da coroa, contra o rei, mas a favor do rei. Então você tem uns discursos que não que ele seja direto contra o rei, mas ele sempre disse a favor do rei explicitamente, mas ele tem várias outras que são contra a política da época. Só que ele nunca professou, nunca declarou com suas próprias palavras seu posicionamento político e seus posicionamentos dentro de questões sociais. Em 1888, nós temos ali a abolição da escravatura. Não se tem comentário de Machado. Sabendo a origem de Machado, acreditava-se que ele tinha que ter comentado sobre. Ao mesmo tempo que nós temos em 1889 a Declaração de Independência. O Brasil deixa de ser império para se tornar então uma república. Machado vive toda essa confusão política e não se sabe o seu posicionamento sobre nenhum dessas áreas, nenhuma desses aspectos sociais e políticos. Não se sabe qual é o posicionamento específico de Machado. De certa forma, eu acho interessante, uma fala muito interessante. Vocês vão perceber que a Lúcia e seu estudo vai ser assim, meu texto base para estudar Machado. Ela vai falar algo muito interessante, que é a questão de que é até importante Machado não ter feito os seus posicionamentos políticos e sociais, para que isso não se tornasse mais importante que suas obras. Então, para ele, para Machado, o mais importante são as discussões feitas dentro de suas obras, são suas obras. E dentro das obras a gente vai ver algumas discussões. Ele também não irá fazer obras especificamente com críticas sociais sobre tais temas, tá? Não procure isso. Mas ele, em algumas de suas obras, em alguns de seus textos, você verá essas discussões, essas sendo feitas pelo autor. Isso tudo eu falo porque é algo que você verá muito. Se você for pesquisar nos textos, se for pesquisar nos vídeos aqui no YouTube, você vai ver muito pontual, assim, essa questão de que Machado era um homem reservado. Entendendo que era por conta da condição, né, da saúde dele, mas também ele decidiu meio que excluir o seu passado. Ele não pontuava sobre a sua vida pregressa no quesito de onde ele veio. Ele não era um homem que iria fazer referências a onde ele veio, de quem ele era parente. De certa forma, com o tempo vai perdendo contato com membros de família, principalmente Maria Inês. Ele vai sempre mostrar em todas as suas biografias, todos os textos que a gente vê, é que essa escolha de se ausentar de seu círculo social ali que ele veio, ele prefere se excluir disso, de anular essa parte de sua vida e simplesmente focar nessa sua ascensão. Então sempre devemos lembrar que ele foi um autor que ele não teve influência somente nas letras, nos livros. Ele foi um autor que ele esteve ativo em várias áreas, principalmente no governo. Mesmo não se posicionando socialmente e politicamente, ele teve uma importância muito grande para os textos jornalísticos, para o Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro principalmente, que naquela época ainda era a capital do Brasil. E com isso, a sua ascensão não era somente por questão financeira, mas era também porque ele queria ter um status social muito importante. Ele vai chegar então a ter também honrarias imperiais. Ele também vai ter algo muito importante, que ele vai trabalhar no governo. Ele vai trabalhar na Secretaria da Agricultura, do Comércio e das Obras Públicas. Alguns vídeos que eu vi, vou estar deixando aqui no box de descrição, dizem que mesmo ele não sendo abertamente político, abertamente em seus posicionamentos políticos, por conta do seu trabalho ali dentro do governo, ele fez com que vários ex-escravos recebessem então seus nomes, oficializassem documentos, conseguissem achar propriedades. Acredita-se que ele tenha, assim, de uma forma silenciosa, ele tenha sido ativo e de grande importância na vida de vários ex-escravos, principalmente após a abolição da escravatura. Tudo isso é avaliando, analisando certas coisas, atitudes. Nada é dito por ele, nada é declarado por ele, tá? É tudo baseado em determinadas atitudes, comentários de outras pessoas por conta dele. E assim, mesmo ele sendo esse homem fechado, esse homem solitário até de certa forma, e até mostrando que tinha muita repulsa com o seu passado, ele
conquistou o Brasil. Ele foi um autor que, por conta das suas obras, ele conquistou o Brasil. Ele, junto com outros 27, se eu não me engano, 29 jornalistas, escritores e pessoas importantes dentro da cultura brasileira, eles então, baseado ali na Academia Francesa, nós temos então Machado junto com esse grupo de amigos que ele conhecia, de pessoas intelectuais, pessoas importantes para as letras, para a cultura brasileira. Eles então irão criar a Academia Brasileira de Letras. E ele então vai ser o primeiro presidente vitalício da Academia de Letras. Mas para nossa área, que é a questão da literatura, Machado ele começou desde jovem. Suas primeiras obras poéticas foram com 15 anos. Então ele passou sua vida inteira tendo os textos, a escrita como um refúgio, como uma forma de expressar. Mas a sua literatura realmente foi reconhecida de certa forma internacionalmente após as suas obras Brás Cubas e etc. Mais de 40 anos que ele veio realmente chegar no seu auge da sua carreira, onde que ele veio realmente por suas obras ser reconhecidas, não somente por trabalhos críticos que ele já era. Então, Machado, mesmo sendo essa figura muito misteriosa que eu também estou descobrindo, convido vocês a descobrirem junto comigo, ele foi um grande autor. Gente, esse autor, Machado, ele não é Machado simplesmente porque ele escreveu Brás Cubas, porque ele escreveu Dom Casmurro, O Alquimista e diversos outros livros. Ele não é famoso, ele não é isso tudo somente por isso. Essas obras carregam muita coisa da vida dele e da fama dele, mas ele foi poeta, ele foi cronista, ele foi contista, ele foi crítico político, foi crítico literário, crítico teatral. Ele criou peças teatrais, ele também foi romancista. O que dava na telha, ele estava sendo. Ele era jornalista. Quando ele não era, ele era escritor. Ele era o que precisava ser. Principalmente na área das letras, na área cultural, não tem área nenhuma que Machado não tenha passado, que Machado não tenha deixado a sua marca. E existem até hoje pesquisas, porque ele usava muito pseudônimo, muitas abreviações de nomes e apelidos dele. Se você ler esse estudo crítico, a autora vai nos dizer algumas das suas siglas, seus pseudônimos dentro do jornalismo principalmente, mas ele vai ser alguém que ele tem uma influência muito grande. Ele atingiu e esteve presente em várias áreas. E a gente indo para as obras de Machado, gente, com isso, a gente vai ter uma gama muito grande de conteúdo para ler sobre esse cara. Machado de Assis é conhecido por seus grandes romances, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Quincas Borbas. Então, assim, esses são os grandes romances, né? Um dos grandes romances. Mas ele também foi um dos grandes contistas que existia. Ele deve ter, avaliando, ele tem mais de 200 contos. Foram muitas obras, inúmeras obras. Para fazer a relação de obras desse autor foi o maior problema na minha vida, porque a gente tem que entender que, principalmente por ele ser contista e ter feito vários contos, algumas pessoas fazem a separação dele por base de contos, outras pessoas fazem separação por base de coletâneas de contos. E aí nós vamos então para as obras dele, entendendo que, gente, Machado de Assis, dentro da literatura, os grandes pesquisadores, os grandes estudiosos, a gente vê que Machado, ele, em sua literatura, ele vai participar de duas grandes escolas literárias. Entendendo que Machado, ele não irá se definir como parte daquelas escolas. Ele vai utilizar de características dessas escolas que ele escreveu para fazer suas obras, mas ele tem a sua identidade literária, não adianta. Ele tem ali o que machadiano. Essas duas escolas serão então a escola romântica, o romantismo, e o realismo, que irá iniciar com ele, né? Com isso, eu vou estar então agora trazendo a relação das obras do autor. Eu realmente tive que pegar a lista e lá no chat pedir, chat, pelo amor de Deus, coloque em ordem cronológica para ter noção do que eu estou fazendo. Aqui eu vou estar falando o nome e vou estar deixando aqui para vocês então o ano que foi lançado e qual é o gênero, se é teatro, se é poesia, se é conto ou se é romance. E eu já vou logo adiantando. Eu acredito
acredito que não lerei todas as obras, porque eu acho que eu não consegui relacionar todas as obras do autor. Eu vou estar trazendo aqui pra vocês o que eu tenho. Se você perceber que está faltando alguma, deixa aqui no box de descrição, sempre colocando o ano pra mim ter noção de aonde eu tenho que ler, tá? Porque aí é quesito de método de leitura externo. No mais, eu já agradeço a você que estará me ajudando. Então vamos lá. A gente vai ter então Hoje Avental, Amanhã Luva, Desencantos, O Caminho da Porta, O Protocolo, Crisálidas, Quase Ministro, As Forcas Caldinas, Os Deuses de Casaca, Falenas, Contos Fluminenses, Ressurreição, Histórias da Meia-Noite, A Mão e a Luva, Americanas, Helena e a Garcia, Tu, Só Tu por Amor, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Papéis Avulsos, Histórias Sem Data, Casa Velha, Quincas Borba, Várias Histórias, Não Consultes Médico, Dom Casmurro, Páginas Recolhidas, Ocidentais, Poesias Completas, Esaú e Jacó, Relíquias de Casa Velha, Lição de Botânica, Memorial de Aires, que foi escrito em 1908, o ano de falecimento do nosso grande autor Machado de Assis. Entendendo isso, entendendo todo esse contexto, toda essa história, como eu pretendo trazer aqui para nós esse conteúdo que vai ser vasto. Meu Deus, vai ser um conteúdo vasto. De uma forma onde que eu possa trazer as minhas opiniões, os meus questionamentos sobre as obras, mas também trazer para vocês de uma forma tranquila e até mesmo simplificada, talvez, conhecimentos sobre as obras para você estar utilizando em estudos, para vestibulares, para conhecer as obras para quem quer ler os livros, até mesmo para como texto de conteúdo de apoio. Então, assim, vocês estão percebendo que eu estou realmente com o coração na mão, pois é a primeira vez que eu faço esse tipo assim de conteúdo dessa forma. Então, eu espero que vocês gostem. Como que tá sendo? Como que vai ser, né? Eu vou estar focando em coletâneas. Essa lista que eu trouxe, eu tenho as poesias, os teatros e principalmente os contos em coletâneas. Não são contos nem poemas soltos. As únicas coisas soltas que temos aqui são peças de teatros que ele mesmo fez. Então, fora esses teatros avulsos que nós temos durante os anos, nós temos os textos, os livros, as coletâneas de contos e de poema. Até o momento eu não encontrei uma forma de conseguir ter acesso as poesias de Machado. Eu tenho pesquisado, tô olhando texto, livros que são indicados. Se você tem alguma dica, por favor, deixa aqui nos comentários que eu vou agradecer. É uma forma que eu estou procurando ainda, porque os poemas, por serem poemas, eu vou estar lendo eles mais pro final, porque eles são mais curtos, eu tenho mais dificuldades para entender, tá? Mostrando a minha fraqueza aqui, e até mesmo para tentar aprender a ler poemas e entender poemas de certa forma. Já os contos também, eu tenho buscado as coletâneas, tá? Essas coletâneas que ele mesmo publicou, por exemplo, Contos Fluminenses, que é o primeiro livro que eu estou lendo do autor, que é o livro de contos. Antes ele tem Crisálidas, que é de poesia, como eu disse, vou estar deixando para depois. Então, a primeira obra que eu já estou lendo do autor, Contos de Fluminense. E aí, deixando bem claro, as obras que eu vou estar usando, que eu estou usando até o momento, que eu achei todas as obras dele. A primeira é Machado de Assis, de todos os contos. Vou estar lendo no Kindle até eu conseguir ter a obra em minhas mãos. E a outro livro que eu tenho usado é esse livro aqui do autor que eu pesquisei e achei várias das obras que eu vou ter que ler, que é, então, todos os romances e contos consagrados de Machado de Assis. Então aqui eu também tenho alguns contos avulsos, temos contos que eu posso estar lendo, e nós temos os romances do autor aqui. As minhas leituras serão feitas através desses dois livros aqui no Kindle. E assim, até o momento tem sido uma experiência muito gostosa de mergulhar na história desse autor, de mergulhar na história não só do autor, mas do Brasil daquela época, para conhecer a obra, para conhecer como eram as pessoas, o povo, o dia a dia, a cultura do país que eu vivo. E tem sido maravilhoso essa experiência de se apresentar ao meu país, de certa forma. Eu sou brasileira, eu amo meu Brasil, eu amo, sabe, eu sim. Só que eu vi que eu tenho essa falha cultural, que é conhecer a literatura brasileira, principalmente a clássica. Com isso, eu convido você, então, a embarcar nessa aventura, que é conhecer, então, um dos grandes, se não o maior autor do Brasil e do mundo,
que é Machado de Assis. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você se sinta à vontade e estimulado a estar junto comigo lendo os livros. Você viu a lista de livros que estão aqui, que eu dei aqui. Essa é a lista de livros que eu vou estar lendo, é a ordem que eu vou estar lendo. E lembrando, poesias eu lerei por último. Então toda poesia que você vê, eu vou estar deixando ela para ser os últimos conteúdos que eu vou trazer aqui pro canal. Mas eu estou começando pelos contos, que é a coletânea de contos, os contos fluminenses. Eu espero que você esteja estimulado, animado para participar dessa aventura que vai ser ler e conhecer as obras e os textos e o autor do Brasil, que é, né, Joaquim Maria Machado de Assis. Fique atentos aí aos vídeos, não se esqueça de inscrever neste canal, que é muito importante, é uma forma que eu sei que vocês estão gostando, que vocês apoiam o que eu tenho feito. Não esqueça de ativar as notificações, o sininho. Não esqueça de divulgar para os outros amigos. Diga aí se eles precisarem. Pode divulgar. Manda para os seus colegas esse vídeo e que eles venham também participar dessa aventura. A gente se vê então no próximo vídeo, onde que a gente vai conhecer um pouco sobre o primeiro livro de contos do autor. A gente se vê então no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau.